Olá, gente! Vocês me pediram e aqui estou. Vamos falar sobre ciúmes. O ciúme ele pode ser um sentimento um tanto penoso. Seu caráter destrutivo encontra-se diretamente relacionado ao grau, à intensidade e à frequência em que ele é vivenciado. O ciúme ele pode se dividir em 3 níveis. O ciúme normal ou competitivo, o ciúme projetivo e o ciúme patológico ou delirante. E alguns também chamam de síndrome de Otelo. Esse ciúme, o delirante, é aquele que vive o tempo todo com a certeza absoluta de que está sendo traído. É invadido por um terrorismo íntimo, é invadido por um sofrimento atroz, querendo provar a todo custo que suas desconfianças são reais, em que ele está certo, absolutamente certo, de que ele é continuamente enganado. Esse ciúme, ele vem acompanhando alguns transtornos, como por exemplo a paranoia, ou pode também se enquadrar em alguns processos demenciais. É um tipo de situação em que precisa, de fato, de uma ajuda especializada, devido a pessoa colocar-se numa posição de franca perseguição em relação ao seu objeto de amor. Ele coloca a sua vida a serviço de provar a todo custo que essa pessoa o trai. Então, ele vive de conhecer todo o passado desta pessoa, investigar todo o presente diariamente e querer ter controle absoluto sobre o futuro. Já o ciúme projetivo é aquele ciúme que, na realidade, você está condenando ou acusando no outro o seu próprio desejo de trair. Você projeta no outro, então, a traição e pune como uma forma de se distanciar da sua própria realidade desejante. Algumas vezes, você também deseja o próprio rival, sim. Você deseja tanto quanto o seu parceiro ou parceira. E você diz que é o outro que está te traindo. Esse é o ciúme projetivo. E o ciúme normal ou competitivo é aquele ciúme que todo mundo provavelmente já experienciou e de vez em quando ainda vive, que é aquele ciúme de disfarce dos nossos medos. Sim, aquele medo bem infantil de perder o lugar, de ser favorito, aquele medo de perder o amor, a exclusividade do amor. Esse medo infantil, ele é reeditado muitas das vezes nas nossas relações afetivas e ele é então encenado através do ciúme. Esse costuma ser um ciúme pontual e transitório e facilmente esclarecido e resolvido. Porém, dependendo das nossas histórias de vida, ele pode ser um pouco mais preocupante. Porque pessoas que possam trazer traumas relacionados a abandono, a rejeição, elas podem atualizar esse sofrimento, no sentido de estarem revivendo aquela situação de desamparo. E aí também é muito importante que se procure uma ajuda especializada. No ciúme normal, muitas das vezes ele pode ser um mecanismo também de defesa, porque nós vivemos uma sociedade em que a competitividade é a lei. E ao mesmo tempo que nós alcançamos liberdade e maior autonomia para a escolha dos nossos parceiros, nós também vivemos relações efêmeras, relações que facilmente podem ser descartadas e substituídas.
E aí existe um componente de defesa no sentido de proteger a relação, porque ninguém quer se transformar naquele objeto passageiro. Ninguém quer se transformar naquele objeto que perde-se o valor, enjoa-se e é jogado fora. Então, o ciúme também vem responder na atualidade um pouco dessas defesas para que possamos permanecer um pouco mais tempo ou eternizarmos, né, algum tipo de relação. Mas a questão mais importante que eu acho que nós precisamos conversar é que, apesar do ciúme às vezes assumir um caráter erótico, porque ele excita à medida que alguém se sente amado e bastante desejado por alguém, essa erotização em alguns momentos pode ser saudável naquele momento da relação, ou a própria romantização em que, nossa, eu pensei que eu não significasse mais nada na vida dele e de repente isso acontece, e aí as pessoas começam a se reconciliar em outros aspectos do convívio. Ok. Mas a questão é quando isso acaba também se desdobrando numa disputa. Isso, a disputa pelo poder. Quando o ciúme, ele é a configuração de uma competição, onde as ideias de cada um, os desejos, as vontades, os pensamentos de cada um têm que prevalecer, acontece aí uma relação extremamente destrutiva, porque não há espaço para troca, para cumplicidade, nem para reciprocidade. O que se quer é ter poder. E é muito importante que se reflita de que a pessoa que sente ciúme, ela quer ter poder, controle e domínio sobre o outro, sim. Porém, aquele que também se coloca no lugar de vítima, muitas das vezes provoca muitas cenas de ciúme, porque é uma outra forma de poder sobre o outro. Sim, dessa forma você controla o outro, controla as intenções, controla o estado emocional, controla a vida dessa pessoa que passa a tomar conta de você. Então vocês vejam como vira uma relação e uma disputa de poder em que ambos querem o poder à sua maneira. E com isso as pessoas vão se distanciando do vital dentro de uma relação, que é a confiança, e que só pode ser construída nas bases da honestidade, que só pode também ser construída na base da reciprocidade, de um diálogo honesto e franco. E para isso há que ter coragem, porque quando nós compartilhamos sobre o nosso ciúme, nós muitas das vezes vamos falar de uma autoestima baixa, em que está supervalorizando o outro. Vamos falar das inseguranças, das incertezas, dos riscos que todos nós corremos todos os dias em nossas relações. Nós vamos falar também dos nossos complexos infantis. Vamos falar das cenas de ridículo que muitas das vezes nós nos colocamos. Mas tudo isso pode ser respeitado, compreendido e resolvido quando há uma responsabilidade afetiva nesta relação. Sim, a responsabilidade afetiva para com quem você quer seguir uma vida, ou pelo menos uma história. Pensem sobre isso, ok? Um beijo.